Vamos lá, gente, nossa escola bíblica, nossa aula, e o tema que nós estamos abordando é sintomas de maldição, né? Quais são os sintomas de maldição na vida das pessoas? E nós estamos no 9º sintoma, que é insanidade, colapsos mentais crônicos ou cíclicos, tá bom? Insanidade, colapsos mentais crônicos ou cíclicos. Crônico aqui no sentido que é fora do normal, que é anormal, que é agudo. E cíclico significa que acontece de maneira rotineira, contínua na vida das pessoas, tá? Só vamos relembrar os últimos sintomas que nós abordamos, né? Sintoma número 1, nós já vimos, que é qual? Qual, Marcos? Que era o maiorzão que a gente viu. Sintoma número 1, dom ministerial contaminado, quando a pessoa está servindo a Deus, entre aspas, só que através de espíritos, de dons espíritas. O nosso segundo sintoma, daqui para frente, é enfermidades repetidas ou crônicas, sem um diagnóstico médico claro, especialmente se são de caráter hereditário. Nos vídeos anteriores nós já abordamos acerca disso. Sintoma número 3, quando a pessoa tem problema de esterilidade crônica, tanto a nível biológico, pessoal, geração de filhos, como também a nível material, prosperidade, crescimento, perde tudo. Nós vimos o sintoma número 4, que é quadros de desintegração familiar, ruína familiar, destruição da família. Sintoma número 5, insuficiência econômica contínua, principalmente quando as entradas parecem ser suficientes. Quer dizer, quando acontece aquela coisa estranha, por mais que o cara ganhe bem, tenha um bom salário, né, uma boa entrada de dinheiro, mesmo assim sempre falta, sempre quebra, né, sempre está na desgraça financeira. É o 5º sintoma que nós abordamos. 6º sintoma, situação crônica de perdas repentinas, acidentes, cirurgias frequentes, tragédias familiares. Sintoma número 7, nós vimos, é o fracasso crônico associado à história de suicídios na família. E o sintoma número 8, a ira incontida associada a uma história de homicídios e crimes na família. Ok? Então nós vamos adentrar agora no sintoma número 9, insanidade e colapsos mentais crônicos ou cíclicos. Amém? Então vamos lá. Normalmente todo quadro de desordem, né, psicoemocional, psico no sentido de alma, né, mente, possui um caráter multifatorial. O que é multifatorial, gente? Muitos fatores, vários fatores, tá? Multi é um prefixo que significa vários fatores. Vocês vão ver que vários dos sintomas aqui é multifatorial. Tem vários fatores. Entre eles, por exemplo, a depressão. Depressão, a gente não pode dizer a depressão vem por causa disso. Não. Ela tem muitos fatores que levam à depressão. O Corte fala de pelo menos 7 fatores que levam à depressão. Tá bom? Então, aqui também, colapsos mentais crônicos ou cíclicos, ou a insanidade, problemas mentais complicados, tem também caráter multifatorial. Vários aspectos, né, às vezes de diferentes naturezas, vão se sobrepondo, construindo situações realmente desafiadoras, como por exemplo, falência psicoemocional, né, quando a pessoa perde as energias, aquela fadiga, aquele cansaço absurdo, mental, emocional, né, nível de estresse lá em cima, causando, por exemplo, né, o internamento da pessoa, porque deu um esgotamento mental. Depressão é outro sintoma, né? Múltiplas personalidades, você pode colocar aí do lado, esquizofrenia. O que é esquizofrenia? Uma doença psíquica chamada múltiplas personalidades. É quando aquela pessoa tem várias personalidades dentro da mesma pessoa. Uma hora ela é boazinha, querida, graciosa, de repente ela fica iracunda, explosiva, doida, destrambelhada. Bipolar. Pode, também é parecido com bipolar, só que esquizofrenia é mais sério que bipolar, tá? É muito mais grave.
medicação é mais pesada, o tratamento é muito mais complexo. A bipolaridade já é um transtorno mais leve, mas também complexo e complicado, tá bom? Então vamos lá. Múltiplas personalidades, crises de loucura, tristeza crônica. Aqui não é a tristeza normal, tá? Que todos nós podemos passar. Tristeza é um sentimento humano, é algo que acontece na vida humana, sim ou não? Sempre você está alegre? Não. Às vezes você está triste, né? Algo te abalou emocionalmente. Mas a tristeza crônica é aquela tristeza que perdura, é aquela tristeza aguda. Hoje mesmo eu atendi uma pessoa que estava sofrendo com isso. Aí nós fizemos um mapeamento espiritual. Ela só de preencher a fichinha do mapeamento espiritual, Deus já foi restabelecendo as emoções dela, né? Já foi curando ela. Ela falou para mim, pastor, foi maravilhoso. Só de preencher essas fichas e agora fazer aqui essa oração com o pastor, né? A gente fez a oração, ela tirou um peso dela, né? Várias pessoas aqui já fizeram mapeamento espiritual comigo, né? E com os demais pastores e obreiros. Sai aquela capa, né, de tristeza aguda, dor, sofrimento emocional, que às vezes as pessoas passam, sofrem. Por quê? Por questões de falhas do passado, situações que estão mal resolvidas dentro da alma, dentro do coração, tá? Então nós estamos falando de uma tristeza que não é um sentimento humano normal, mas é uma tristeza crônica. Solidão profunda. Isso aqui invade o coração das pessoas, gente? Sim ou não? Eu estou fazendo até uma série de vídeos sobre solidão, tá? Vocês vão encontrar lá no meu canal. Eu estou com 3 vídeos sobre solidão. Eu fiz sobre ansiedade. Eu fiz 9 vídeos só sobre ansiedade. Está lá no meu canal. E o próximo tema eu fiz sobre ansiedade. Agora fiz sobre solidão. E vou tratar sobre depressão ainda. Nem entrei ainda, mas vou fazer vídeos sobre isso. São temáticas muito pertinentes, relevantes. Pessoas sofrem isso. Hoje mesmo eu recebi uma ligação de uma irmã, nossa irmã em Cristo, que ela conheceu a gente através da internet. Aí me ligou, fez um monte de pergunta, né, orientação, e fui conversando com ela, ajudando ela, orientando ela no telefone. Ela ficou toda feliz, toda emocionada, que o cara do vídeo estava falando com ela no telefone, né? É fã do pastor Valteri. Ela conheceu o nosso canal através do pastor Valteri. A minha irmã assistiu o pastor Valteri, né? Ela acompanha. E ela falou para mim, olha, ela mora em Maringá. Olha, eu vou passar um vídeo de um pastor super legal, assim, falando, né? Isso. Você não passarinho, não, tô passando dele. Ela falou, não existiu há muito tempo, você não passou na minha igreja. Ela falou assim, sério? Eu fui aí e nunca vi ele. Eu falei assim, mas não, porque você viu uns dias que... Exatamente. É porque a gente não prega sempre, né? Eu prego mais ou menos uma vez por mês, quando muito 2. E agora não estou mais pregando no domingo, vocês já perceberam, né? É mais o pastor Rodrigo e a Samanta que estão fazendo essa e às vezes o André e às vezes eu. Mas a gente está pregando mais durante a semana e no final de semana estou viajando, pregando fora, tá bom? Mas assim, voltando para cá, tristeza crônica, solidão profunda, são problemas humanos que podem ter como causa o quê? Maldição. O que é maldição, gente? Eu sempre falo aqui. É o mal em ação. Por que acontece a maldição? Porque uma lei de Deus foi quebrada. E quando a gente quebra a lei de Deus, quem se quebra é Deus? Quem é que se quebra? Somos nós. Então fala comigo. Maldição é o mal em ação. Quando se quebra uma lei de Deus, quem se quebra somos nós. Então aprenda isso, gente. Todo pecado traz consequências. O mal só entra em ação quando nós quebramos uma lei de Deus. Automaticamente, é igual quando tu fura um sinal, né? Você leva uma multa. Você passa 200 por hora, o guarda tem que te punir por causa daquilo que você fez. Da mesma maneira, as leis espirituais. Se nós quebramos leis espirituais, leis divinas, vai vir uma consequência. No mínimo emocional, às vezes espiritual, às vezes material, né? Em diversas áreas da vida. Tá bom? Então voltando para cá, tristeza crônica, solidão profunda, neuroses. O que são as neuroses, gente? Coisa neurótica,
O que é uma mulher neurótica? Que fica pelada uma coisa só. E quando coloca uma coisa na cabeça, não tira. É isso, exatamente. Quando a pessoa é exagerada num pensamento equivocado. Tá? O conceito de neurose é isso. É quando eu boto na cabeça uma fantasia, uma coisa que não tem nada a ver, né? Por exemplo, tem até umas propagandas de produtos de limpeza. Daí quando a mulher vai lá, limpa, fala show neura. Quer dizer, a mulher tem mania de limpeza, ela acha que sempre a casa está suja. Mas às vezes não, a casa está limpa. Né? Então neurose é isso, é quando uma coisa que não é real, eu coloco na minha cabeça como se fosse real, mas todo mundo está vendo que não é real. É neurose, tá? Beleza? São coisas irreais, são loucuras, insanidades, desvario, né? Fantasias, que às vezes quando você sai do mundo real, tá bom? Ó, eu acho tremendo uma frase que esses dias eu preguei, falei, eu li, não sei que livro que eu li, fala assim: a fé, ela nos faz encarar a realidade com as lentes de Deus. Olha que tremenda essa frase. Vamos falar junto? A fé nos faz encarar a realidade com os óculos de Deus. Então, a fé não é fugir da realidade, não é ir para o mundo da fantasia, da teoria, do mundo dos espíritos, nada disso. A fé é encarar os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas crises, as tempestades da vida, com realidade, mas vendo as coisas do ponto de vista de Deus. Vocês acham que tem neurose dentro da igreja, na vida de alguns crentes? Sim ou não? Sim. Tem até na família do pastor. Tem até pastor com neura. Tem, eu já conheci alguns. Então existem esses problemas psíquicos também no contexto da igreja, existe. Por quê? Porque existe evangelho desequilibrado, cristianismo desequilibrado. Como a igreja é uma esfera humana, onde tem ser humano, tem deturpações, tem desequilíbrio, tem problemas, dentre eles problemas psíquicos como a neurose. A neurose não é uma coisa tão grave, tá, gente? Tem tratamento, tem cura, tem restauração, através de terapias, através do próprio confronto com a realidade, com a verdade. A Bíblia nos ajuda muito com relação a isso. Tem outros problemas que são mais graves, como por exemplo as psicoses, né? E aí já são coisas mais graves, beleza? Mas vamos voltar para cá. Fobias, o que é fobia, gente? Medo, exatamente. O medo faz parte da vida humana? Aqui nós estamos falando em casos graves, tá? Crônicos. Pânico. Sim. É um problema muito atual? Sim. Colapso nervoso. Sim. Pode acontecer com as pessoas? Sim, né? Então são sintomas. Sintoma número 9 de causas de maldição são insanidades, colapsos mentais crônicos ou psíquicos, dentre eles esses que a gente abordou aqui. Não estou dizendo que cada um desses casos aqui sempre será maldição. Nós não estamos afirmando isso. Existem problemas, como nós falamos no início, ele é multifator e tem causas que são biológicas, questões hormonais, por exemplo, questões de alimentação, de nutrição, problemas médicos, problemas, por exemplo, tem muitas psicoses, que é essa doença psíquica mais grave, que acontece por causa que o cérebro sofreu uma lesão, por exemplo. O cérebro sofreu uma lesão, o cara virou um psicopata. Isso, a maioria dos psicopatas sofreram lesões, geralmente por violência doméstica na infância. Aquilo, né, bateram na cabeça, aquilo causou uma lesão e causou um distúrbio psíquico crônico na vida da pessoa. E virou um assassino em série, por exemplo. Então existem essas coisas. Tá? Eu estou terminando uma pós agora em psicanálise, tem sido muito legal porque a gente aprende essas questões aqui de maneira mais como ciência, né? Como coisas realmente reais que existem na vida das pessoas. O pânico ele acontece por perda de uma pessoa da família também? Pode acontecer. Pânico é multifatorial, pode acontecer através de uma tragédia familiar, né? Pode acontecer porque a pessoa botou na cabeça uma coisa que é irreal, uma neurose pode se tornar um pânico.
O pânico pode acontecer porque ela está com estresse e fadiga emocional. O pânico pode acontecer com uma doença mesmo, que está faltando neurotransmissores aqui, serotonina, vários neurotransmissores, são aquelas substâncias químicas que ajudam na sinapse dos neurônios no cérebro, entendeu? Então é multifatorial. O pânico pode acontecer através de um trauma quando era criança, o tempo de criança no passado, um abuso, por exemplo, uma violência terrível que a pessoa sofreu, e fica ali, de repente se manifesta. Bom, acontece. Então vamos lá. Porém, normalmente, voltando a falar desses distúrbios, são apenas a ponta do iceberg. Vocês sabem que o iceberg, 2/3 do iceberg fica debaixo da água. 1/3 só aparece. Então a coisa é mais profunda, é isso que ele quer dizer aqui. A raiz é profunda. Desordens emocionais, como a depressão, por exemplo, são apenas o sintoma de que há muito tempo algo vem morrendo de dentro para fora da vida da pessoa. Então isso não começa do dia para a noite. Isso é um ciclo de vida que foi se deteriorando com o passar do tempo. E é multifatorial, como eu falei para vocês, o Cote ensina, ele tem um livro só sobre esse assunto. Eu terminei recentemente, o livro dele é maravilhoso. Ele fala de 7 causas de depressão. Mas cadê o livro dele que o senhor traz para vender? Tem, eu vou trazer na próxima aula, tá? Eu esqueci. Do Cote eu não tenho, mas a gente pode conseguir, tá bom? Esse livro, esse 7 que você falou agora? Na verdade são as raízes da depressão, o nome do livro, do Cote, tá? As raízes da depressão. É muito bom, bem equilibrado. Fala de questões biológicas, fala de questões emocionais, fala de envolvimento com o ocultismo, por exemplo. Às vezes o envolvimento pesado com o ocultismo gera depressão na pessoa, né? Perdas, frustrações. Eu achei bem legal o capítulo que ele fala só sobre perdas e frustrações. Pode ser uma causa de depressão. E uma série de, eu não me lembro os 7 de cor, mas eu sei que é espetacular. Estou preparando uma série de estudos sobre esses assuntos, tá bom? Vamos voltar para cá. Então, desordens emocionais, né, vem acontecendo, vem morrendo de dentro para fora na vida da pessoa já há um longo tempo. Tudo isso é o resultado direto e indireto de desenvolver sistematicamente um estilo de vida que agride a própria natureza e a identidade. Isso aqui é muito importante, gente. A depressão geralmente ela surge por quê? Porque a pessoa vem agredindo com um estilo de vida errado, equivocado, mal ajustado, desequilibrado. Por exemplo, trabalhar demais pode gerar depressão? Sim ou não? Cobranças exacerbadas no trabalho. Só vou dar um exemplo, tá? Tem muitos bancários que sofrem depressão. Professor é a pressão da molecada gritando na orelha. Bancários, a pressão das metas, né, dos esforços. Que tem de gente assim. Delegado de polícia, policial, gente. Tem altíssimo índice de suicídio no meio policial. Vocês estão entendendo? É pressão. Então, às vezes, é isso aqui que nós estamos falando. É o resultado, tudo isso é o resultado direto ou indireto de desenvolver sistematicamente um estilo de vida que agride a própria natureza. Natureza de quem, gente? Da pessoa. E a identidade dela como pessoa. Amém? Está vendo como é importante esse material? É para futuramente vocês poderem ajudar pessoas. Esse material é riquíssimo. É precioso. É importante então mencionar que muitos colapsos psicoemocionais resultam de toda uma construção envolvendo vários fatores. Devemos avaliar a situação sobre várias perspectivas, vários olhares, né? Emocional, orgânica. Orgânica fala do que, gente? Do corpo, do organismo, tá? Genética, gene, né? Natureza geracional, do gene que vem através do gene. Nutricional, se a pessoa está comendo bem, está comendo o necessário. Você lembra que eu indiquei para vocês aqueles polivitamínicos que
Aquilo é muito bom. Polivitamínico é uma cápsula que você toma, aqui no Brasil custa 45, 50 reais. Você recebe todos os nutrientes, né, vitaminas e coisas que são necessários para o teu organismo andar bem, porque a alimentação comum não te dá. Então você recebe esses nutrientes, essas proteínas e tal, chama polivitamínicos, tá? Vou dar um exemplo, Centro. Alguém já ouviu falar do Centro? O Centro é um polivitamínico, né? Para quem tem mais de 50 anos, tem um lá que é mais de 50 anos. Eu tomo de mais de 50 anos, tá? Não, é verdade? Apesar que eu tenho menos. Mas é que daí eu sei que é mais turbinado. Eu compro no Paraguai, sai $10 no Paraguai. Polivitamínico americano, que é melhor ainda do que aqui. Tá? Então, é muito bom. Porque te ajuda nessa parte nutricional. Ambiental, ambiente, né? Social, as pessoas que fazem parte do meu dia a dia. E etc. Então, porém, não ignorando que praticamente todo tipo de falência psicoemocional tem um componente espiritual que não pode ser desconsiderado. Ou seja, uma falência psicoemocional pode ter envolvimento espiritual, sim ou não? Porque está dizendo que sim, pode. Em muitos casos, sim. Ele não está dizendo em todos os casos, mas alguns casos, sim, tem interferência, influência, perseguição. Às vezes não é possessão demoníaca, gente. Graças a Deus, a possessão demoníaca é mínima, né, na sociedade, né? Apesar que cada vez mais tem mais e o índice está crescendo cada vez mais, porque o povo está produzindo cada vez mais pecado e se encharcando no lodo de Satanás. Mas ainda é mínimo. Eu sempre costumo dizer para as pessoas, né, que eu atendo no gabinete: calma, fica tranquilo, é muito raro ter manifestação. Se tiver, nós estamos aqui para orar para você, expulsar o demônio e acabou. Mas de cada 100 pessoas, umas 2, 3 talvez estejam endemoniadas. A maioria dos problemas espirituais é opressão maligna. Vem de fora para dentro, não está dentro da pessoa, é de fora para dentro, ou perseguem as pessoas ao derredor. Lembre-se que a Bíblia fala que Satanás anda ao derredor como um leão buscando a quem? Tragar. Então ele quer tragar. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para quê? Para dar vida e vida em abundância. João 10:10. Ah, é? Não, porque às vezes o pessoal passa ali. A chave está ali? Pega a chave ali. Ficamos trancados aqui. Então vamos lá, gente. É um processo, então, né? Tudo isso que nós estamos vendo, esse esgotamento, essa falência psicoemocional, é um processo que vai se prolongando por anos e anos. Sim ou não, irmãos? Sim. Algumas vezes até décadas na vida da pessoa. Por isso nem sempre é simples reverter situações. Então você, como conselheiro que está aprendendo aqui, às vezes você vai precisar de ajuda médica, às vezes você vai precisar de uma psicóloga cristã para acompanhar aquela pessoa através de terapias, através de situações. Às vezes você vai ter que encaminhar uma neurologista, um neurologista, que são situações que fogem o teu alcance. Você está me entendendo, irmãos? Se é de ordem espiritual, amém, nós vamos lidar, vamos orar, o demônio vai sair. Agora, se for de ordem biológica, por exemplo, Jesus, claro, tem poder sobre a bios, né, o soma, o corpo, sobre a pneuma, que é o espírito, e sobre a alma, que é a psique. Mas tem coisas que fogem do nosso alcance, sim ou não? Eu já, por exemplo, às vezes os irmãos com problema jurídico, eu não vou resolver o problema jurídico da pessoa. Encaminho com um advogado, com um irmão que é especialista na área. Então não tenha vergonha de reconhecer os teus limites como conselheiro. Isso é muito importante. Você não é super-homem, você não é super-mulher. Nem nós pastores somos. Nós somos interdependentes. Precisamos uns dos outros, ok? E tem situações que são crônicas na vida das pessoas, vocês vão precisar de ajuda de outras pessoas.
Amém? Pastor, porque tem muitas pessoas que elas não conseguem identificar o eu dela, né? Sim. Ela tem essa dificuldade. Sim, claro, com certeza. Eu vi uma pregação do pastor Jorge Linhares e ele disse assim que nós temos 3 mundos. O mundo do seu eu, o mundo do eu do outro e o mundo. Sim. Né? E a gente vê muito disso, né? Que as pessoas têm essa dificuldade de assimilar essa situação. Tem um teórico. Ela mesma. Tem um teórico da psicologia que fala que existem 4 eus. Nossa, qual é o... 4 tipos de eu. Imagina. 4 tipos de eu. Então, eu não sei de cor aqui, não me lembro, mas eu li sobre esse assunto, eu me lembro que existe isso. Então assim, a gente está em constante construção. Amém? O eu é o quê? O centro da nossa personalidade. Dentro da psicologia, por exemplo, existe o id, que é o impulso, aquilo que me leva a fazer alguma coisa. Tem o super-eu, que me freia de fazer aquilo que pode me destruir, aquilo que pode me prejudicar socialmente. E tem o eu, que é o que toma a decisão. Entendeu? É como se o id fosse o cavalo, o eu fosse o cavaleiro e o superego fosse a sela ou a rédea. Entendeu? Só para ilustrar para vocês aqui. Tudo isso dentro do mesmo ser. Entendeu? Isso, exatamente. Ou também id, ego e superego, que é a mesma coisa. Tá bom? Então vamos lá. Continuando. Normalmente não se consegue em poucas horas ou em dias desconstruir algo que levou tanto tempo para ser construído. Por exemplo, eu estou acompanhando, discipulando um jovem que ele tem complexo de inferioridade crônico. É um rapaz bonito, é um baita profissional, um cara 10, né? Mas ele tem dificuldade de amor próprio. E eu estou ali ajudando como amigo, aconselhando, mostrando para ele o valor que ele tem. E graças a Deus, eu já vejo que ele está crescendo com relação a isso, está melhorando. Só que de vez em quando dá umas quedas nesse aspecto, né? Medo de rejeição, coisas assim. Coisas que aconteceram ao longo da vida. O que traumatizou ele uma vez, né, isso eu posso falar, porque com certeza me autoriza, foi que uma vez, quando ele era adolescente, ele gostava de uma menina, e aquela menina escorraçou ele no meio da rua. Ele gostava de uma menina, foi se declarar para ela, ela pegou ele pelo cabelo e falou: "Quê? Tu acha que eu vou ficar com um cara feio igual tu?" E tal, chacoalhou ele. Aquilo traumatizou ele. Nunca mais foi o mesmo. Nunca mais foi a mesma pessoa. Então, por causa desse episódio traumatizante, foi gerado nele um complexo de inferioridade. Eu sofri isso também, tá? Na adolescência eu sofri complexo de inferioridade por causa dos apelidos que eu tive na escola, que eram terríveis. Terríveis. Eu era branquinho, cabelo ruivo, bem ruivo. Apelidos terríveis que me traumatizaram. Ferrugem, Fiat Lux, OVNI, objeto vermelho não identificado. O pior era foco de zona. Cara, foco de zona era o pior de todos. Então, e assim, isso foi traumatizante. Hoje eu falo dando risada, mas na época foi terrível. Grampola, me chamavam. Teve um amigo meu essa semana que ele falou pra mim também. O meu apelido era Grampola, porque tinha um monte de pintinha, né? E era da novela. Então, assim, isso vai traumatizando. Hoje se fala muito na escola, questão de bullying e tal, mas na nossa época de infância não tinha isso. Os caras eram terríveis. Chucrute, uma vez me chamavam de chucrute. Quem é que queria namorar o chucrute? Ninguém. Que menina que vai namorar o chucrute? O Fiat Lux? Cabeça de fósforo? Ninguém. Então foi assim, foi terrível. Isso foi o quê? Deteriorando a minha identidade, a minha natureza como pessoa. Entendeu? A criança faz um estrago terrível. Daí a importância dos pais, gente, principalmente, porque os pais, eles têm o poder do que? De reafirmar o valor da criança, do adolescente, do jovem. Até hoje eu encho de beijos meus filhos, digo que eles são lindos, que eles são preciosos, né? Se por exemplo acontece alguma ruptura ali afetiva, emocional,
O cara que te perdeu, você tem valor, você é precioso. Deus vai preparar uma outra pessoa para você, entendeu? Então, a gente que constrói esse lado emocional, essa identidade na vida dos nossos filhos. Licença um pouquinho, pastor. Fala. A minha filha é Samara, conhece Samara, né? Sim. Ela sempre teve problema com a obesidade. Então, ela sempre foi de graça, né? E na escola, ela sofreu muito com isso, né? Com certeza. Então, tinha duas pessoas que sofreram, elas eram amiguinhas de andar junto, que as duas sofreram terrivelmente, que era a Samara e aquela Raíssa, que é a que foi a Miss Moarama. Certo. E a Raíssa tinha problema com o pai dela, que é o padrasto dela. Certo. Então, ela devia em casa, porque nós apoiávamos as duas, e sempre falando, não, tem, sabe, sempre nós, com as duas ali. E meu marido, que ele era sempre mais ligado às duas, ele falava, vocês vão ser grandes ainda, vocês vão vibrar ainda, sabe? E a Raíssa tinha o cabelo assim. Você imagina. Deixa ainda. Fica assim. E as duas sofreram muito. Então, quando esses dias, quando a Raíssa começou modelo de Cianorte, né? Que ela começou a se destacar antes de medicina. E ela, a Samara, ela sempre junto, né? E ela fala assim para a Samara, você também vai ser modelo, você também vai ser modelo. E hoje eu olho para... E a gente sempre incentivando, tirando, né? Até a Samara teve problema na escola por causa disso daí, né? É terrível, a molecada é terrível. Eu tive que ir lá, então foi uma série de coisas. E a gente que é pai, a gente sofre junto com eles. Porque é duro de ver o filho da gente sofrendo, então a gente sofre junto. E hoje, né, de tanto a gente incentivar, eu olho assim para as duas, né? Onde uma está hoje, né? Em São Paulo, né? Glória a Deus. É isso, é o que Deus faz, né? Deus restaura a nossa identidade. E eu olho para minha filha, né? Sim. Eu falo assim, onde Deus colocou, né? Ai, Então, que bênção. Que bom. E Deus faz isso, né? Por mais que o diabo, ao longo do tempo, tente destruir a nossa identidade, em Deus nós podemos reconstruir, junto com os nossos familiares. Eu aqui quem tem filho pequeno e sofre disso na escola. O que eu passava para elas duas era assim: você coloca no caderno as pessoas que tiram sarro de vocês, vão pondo lá. E todos os dias à noite nós orávamos por aquelas pessoas. Isso, legal. É o que nós fazíamos. Ensinar a questão do perdão, de abençoar a pessoa, isso mesmo. Vamos lá, gente, vamos voltar para cá. Normalmente não se consegue, em poucas horas ou em dias, desconstruir algo que levou tanto tempo para ser construído. Como eu já falei, né? A questão de crise de identidade e quando a própria natureza da pessoa é afetada. Tá bom? Como esse complexo de inferioridade que a gente mencionou aqui. Então,